lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. E se você quer estudar a Bíblia toda conosco, livro a livro, versículo a versículo, você não pode perder a série de mensagens às quartas-feiras. Hoje nós chegamos então em Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos tentar ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vir a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Claro, é um dos textos mais assim fantásticos que nós podemos encontrar na Bíblia, relatado aqui nesta figura, né? A sarça que ardia e que o fogo não consumia a sarça. Essa passagem, Charles Shindon, ele diz que do versículo 1 ao versículo 10, essa passagem pode ser dividida da seguinte forma: sobre um dia, um arbusto, uma necessidade e um chamado. E eu dividi essa mensagem nessas 4 partes. Primeiro vamos falar sobre esse dia. Este era o dia em que Deus iria quebrar o silêncio de 40 anos. Moisés, lembram, né, conforme nós estudamos no capítulo 2, Moisés ele foi criado pela filha do faraó. Durante 40 anos ali, ele estudou entre os egípcios, morava no palácio no Egito, e em um determinado dia, ele saiu e viu os seus irmãos hebreus sendo maltratados pelo um egípcio, e ele foi querer ali então ser o libertador do seu povo, na força do braço. Como nós vimos naquela mensagem, não era o tempo nem a hora ainda que Deus tinha chamado Moisés para cumprir com o seu propósito. Moisés quis adiantar o ponteiro, e toda vez que a gente quer adiantar o ponteiro, toda vez que a gente quer entrar na frente de Deus, irmãos, é pecado, é morte, e é o que aconteceu. Moisés acabou matando o egípcio, escondeu ele numa areia e foi para sua casa, para o seu palácio. No dia seguinte voltou e saiu do seu palácio e viu 2 hebreus brigando agora. Foi tentar separar e um virou para ele e disse: Olha aí, quem foi que te colocou como juiz? Quem você está pensando que você é? Vai me matar como você matou o egípcio?
Moisés temeu, ele pensou que iria ser aclamado como o libertador do seu povo, mas acabou fugindo com medo de Faraó. Então, durante 40 anos, ele fugiu, foi para Midian para o deserto, encontrou Zípora, com Zípora casou, né, filha de Jetro, seu sogro, amigo de Deus, o acolheu em sua casa, e durante 40 anos Moisés se tornou ali um pastor que não tinha nem ovelha, era emprestado as ovelhas, provavelmente pegou um cajado emprestado, aquele que era o cara que vivia no palácio, foi morar no deserto, e no deserto estava ali pastoreando, um dia comum, como um dia qualquer desses 40 anos que ele passara por ali. Era um dia ordinário, de trabalho, caminhando com as ovelhas de seu sogro. É assim que Deus opera, sem o menor sinal de advertência. Ele fala às pessoas comuns, em dias comuns. Moisés não imaginaria provavelmente Moisés não tinha imaginado quando levantou pela manhã, que chegaria ali naquele período do dia, e iria encontrar uma sarça queimando e não se consumia. Era um dia comum. Quando ele se levantou naquela cama, ele não tinha imaginado que haveria uma experiência que transformaria a sua vida. E muitas vezes Deus age assim nas nossas vidas também. Às vezes a gente pensa que é mais um dia comum, e ali às vezes andando despreocupado, e aí Deus mostra os seus sinais, Deus fala com o seu servo, Deus fala com o seu povo. Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, nos ensina que a volta de Jesus vai ser também assim, um dia comum. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então perceba, um dia comum, um dia qualquer, um dia o Senhor Jesus voltará. Assim foi na vida de Moisés, um dia comum, um dia qualquer, Deus se apresentou a ele, e durante aqueles 40 anos de silêncio, de calmaria, de se acostumar com aquela vida monótona, Deus rompe, Deus vem para transformar a história daquele homem. Assim acontece nas nossas vidas também. Em Atos capítulo 2, verso 1, ensina para nós que o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio naquele dia de Pentecostes, também, quando os discípulos estavam ali, num lugar comum, num lugar... Olha só como relata o texto em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, preste atenção, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha só, de repente, estavam todos reunidos, estavam ali provavelmente comendo, sentados, e de repente, o Espírito Santo inundou aquele lugar. Ah, irmãos, meu desejo é que nesta hora, nesse tempo, nesse segundo, nesse tempo, o Espírito Santo do Senhor possa inundar o seu ser agora. Eles não estavam ali gritando, glória, glória, glória. Eles não estavam cantando, eles não estavam pulando, eles não estavam sapateando, eles não estavam ali no êxtase total. O texto diz que de repente, num dia comum, que estavam reunidos, o Espírito Santo então inundou aquele lugar. Ah, meus irmãos, quando Deus quer agir, não é eu e nem você que determina a hora. Deus, Ele tem o seu tempo.
o seu momento. Deus, Ele age a qualquer instante, e que esse instante, assim como essa maravilha que Moisés teve esse encontro com o Senhor nesta sarça, assim como os discípulos estavam reunidos e aquela casa ficou cheia da presença de Deus, que nesta hora o seu lar, a sua vida, nesse lugar onde você está, na frente desse celular ou desta televisão, que no nome de Jesus, que o Senhor encha esta casa, que você sinta a doce presença do Senhor, venha te impactar. De repente, num dia qualquer, Deus age, Deus opera de modo simples. Em determinado dia comum da vida, Ele chega e diz o que Ele quer, Ele fala o que Ele quer, Ele direciona da maneira que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer. Ele é Deus, nós não controlamos esse Deus. Lendo ontem as confissões de Calvino, ele dizendo: será que é possível nesse ser infinito a gente conter esse Deus que é tão grandioso? Irmãos, Deus é tremendo, Deus é transcendente, Deus é poderoso. Ele pode inundar agora esse ser, pode te encher a sua vida da sua presença, de repente, nesse instante, nesta hora, nesse momento. A sarça, Êxodo capítulo 3, verso 2 e 3 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. A sarça não era algo incomum. Uma planta espinhosa da família das fabacéias, gênero da acácia, o mesmo das árvores conhecidas genericamente aqui no Brasil pelo vernáculo jurema. A sarça não era Deus. Ela fora escolhida por Deus para arder em fogo inextinguível. Aquele momento não era por acaso. Olha, anota isso. Anote isso. As coisas não acontecem por acaso. Vou repetir de novo. As coisas que lhe acontecem não lhe acontecem por acaso. Deus não joga dados, como disse Albert Einstein. As coisas não acontecem por acaso. Tudo o que acontece no universo, Deus tem um propósito. E assim também para com a sua vida. Para ver esses sinais de Deus, ouvir a sua voz, não é fácil neste mundo frenético que estamos. É necessário estar com o espírito tranquilo, com o coração pronto para ouvi-lo. E Moisés, na escola do deserto, aprendeu as duas coisas: acalmar o seu coração, acalmar a sua vida e ter um tempo para você olhar à sua volta e olhar as circunstâncias, olhar as questões que estão te rodeando e ver a presença de Deus. Oh, irmãos, como precisamos ter tempo, ou melhor, como precisamos aprender a descansar o nosso coração, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, diante desses barulhos que o mundo tenta, nesse som, esse mundo que nós não conseguimos ter um momento de paz, um momento de silêncio, de tranquilidade, de quietude. Às vezes estamos tão ocupados demais, tão ocupados que não conseguimos orar, ocupados demais para orar, ocupados demais para ler a Bíblia, ocupados demais para reunir a família no culto doméstico, ocupados demais para vir à igreja. Ainda não, né? Mas em breve. Às vezes estamos ocupados demais e não conseguimos parar, como Moisés parou, olhou para o monte de Deus, olhou para o monte e contemplou aquela sarça. Verso número 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus falou com Moisés? Quando é que foi que Deus falou com Moisés? Leia o texto de novo.
Qual foi o momento que Deus falou com Moisés? Olha o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Moisés, então, ele parou tudo. Ele parou o que estava fazendo e voltou-se para ver, voltou-se para olhar para a sarça, olhou para o monte. E aí, então, foi que Deus falou com ele. E o que será necessário acontecer em sua vida para que você possa voltar para ver e ouvir a voz de Deus? O que você está esperando para acontecer na sua vida? Para você parar um pouquinho. Ei, pare agora. Parar para você poder ouvir, para você poder ver a presença de Deus, para você ouvir a voz de Deus. O que precisa acontecer? Será que precisa acontecer um acidente, uma tragédia? Aquele ditado que eu também não gosto muito, que diz que alguns vêm para Jesus pelo amor, enquanto outros vêm por causa da dor. O que precisa acontecer na sua vida para você parar, assim como Moisés parou, e assim Deus poder falar com você? No verso 4, a melhor tradução talvez seria assim: Deus chamou por ele, em vez de o chamou. Está na mesma, né, praticamente. Porém, porque a chamada de Deus sempre é pessoal, sempre é individual. Deus sempre nos chama no individual. Por mais que nós estejamos, às vezes, reunidos, né, numa grande multidão, talvez nós estemos aqui conectados com várias pessoas ao mesmo tempo, mas a chamada de Deus, ela é particular, ela é individual, ela é direta para você aí. Deus te chama pelo nome, Deus te conhece pelo nome, Deus está te chamando pelo nome. Êxodo capítulo 3, verso 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A sequência do texto, da narrativa, é muito interessante. Olha só, Deus faz a maravilha, a sarça. Deus faz arder a sarça, ela não se consome. Moisés então vai ao encontro desta maravilha. Deus então chama Moisés, ele responde, e Deus continua. Deus continua. Então, perceba que Deus está mandando a maravilha, Deus está mandando o sinal, está esperando você responder, esperando você olhar, você parar, você dobrar os seus joelhos, você clamar. Eu creio em um Deus que responde oração. Eu creio que toda vez que o ser humano volta-se para Deus, Deus se volta para ele. Deus disse: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Santo significa separado. Quando iniciamos um relacionamento com Deus, a nossa vida é transformada. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés romper com o seu passado, parar tudo, para ouvir. Não era para ele sair correndo naquele momento, era para ele tirar a sua sandália, para ele ter um momento ali, um encontro com Deus, interromper o seu passado, interromper as coisas que deixara para trás. Alguém pode sugerir que as sandálias estavam sujas. Alguém vai falar assim: não, mas Moisés não poderia chegar diante de Deus com os pés, com a sandália suja. Mas você sabe que se você andar no deserto ou num lugar de areia com a sandália, seu pé também vai estar sujo. Então não faz muito sentido. Não é somente as sandálias que ficam sujas, não é mesmo? O fato é que todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, algo precisa ser rompido. Todas as vezes que Deus nos chama e nós nos prostramos diante de Deus e vamos nesse relacionamento com Deus, toda vez que nós nos relacionamos com Deus, temos que romper alguma coisa. É despir-se do velho homem e encher-se da nova criatura. É despir-se da velha natureza e encher-se do novo.
Assim foi com os discípulos que deixaram as redes, quando Jesus disse: vem, segue-me, e eles deixaram a rede. Assim foi com aquele cego Bartimeu que deixou a sua capa de esmolas e foi em busca, e foi em encontro do Senhor Jesus. Assim é nas nossas vidas. Toda vez que nós vamos nos relacionar com Deus, toda vez que nós chegamos diante de Deus, algo precisa ser rompido. Talvez um relacionamento ilícito, talvez um pecado, talvez uma situação que está te segurando, um espírito de miséria, um espírito que tem te feito você voltar-se para trás, recuar, feito que você não tenha conseguido se relacionar, se aprofundar, uma falta de perdão, uma falta de reconhecer que Deus te ama. Que em nome de Jesus, que nesta noite você consiga tirar as sandálias do seu pé e você possa se encontrar com Deus neste lugar aonde você está. Que o Senhor se faça presente aí nesse momento, rompendo com a sua história do passado e fazendo algo novo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficam para trás, e eis que Ele faz tudo novo. Outra possibilidade de entender ou tirar as sandálias seria uma aceitação da posição de servo. Os escravos antigamente eles não usavam sandálias, eles andavam descalços. Então Moisés, ao tirar as sandálias, estava reconhecendo que estava diante do seu Senhor. Êxodo 3, verso 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que grandes nomes estão nesta lista, não é mesmo? Olha só: Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. O que esses homens têm todos em comuns? O que esses homens têm em comuns? Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que eu vejo que eles têm em comum? Todos fracassaram um dia. Todos fracassaram um dia. Todos tiveram suas asas quebradas. Mas mesmo assim, fizeram coisas grandes, porque Deus usa homens e mulheres ordinários para realizar coisas extraordinárias. Todos eles pisaram na bola, todos eles falharam, todos eles um dia fracassaram, mas mesmo assim, o Deus do universo não os abandonou. Deus não mudou o propósito que tinha para a vida deles. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 40 anos no deserto. Moisés encontrava-se tão insignificante, incapaz de olhar para Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que batem no peito e dizem assim: pastor, deixa comigo que eu sou o cara. Meus irmãos, mulheres e homens que se acham tão capazes para a obra de Deus, porque na verdade Deus, através da história, tem usado pessoas que aos seus próprios olhos e para os olhos daqueles que estão à sua volta, não são tão valorizados assim. Assim foi com Davi. Quando o grande profeta Samuel foi ungir um novo rei na casa de Jessé, pai de Davi, Davi nem estava na casa, Davi estava cuidando das ovelhas. E aí então estavam os filhos lá, e veio um mais velho, e Deus fala ao coração do profeta. O profeta pensou que era ele, porque era forte, era bonitão. Talvez até seus familiares, até Jessé já tinha separado aquele menino para ser o rei, e Deus fala para o coração do profeta e diz assim: não é ele. Veio o outro: não é esse também, porque eu não vejo como os homens veem, eu não vejo apenas a aparência, eu não vejo a aparência,
eu vejo o seu coração, eu vejo o seu interior. Deus tem usado na história, na sua história. Deus tem escrito a sua história aqui na terra através de homens que não são. Deus tem usado a sua história, escrito a sua história aqui na terra através de homens e mulheres que são humilhados, que são muitas vezes esquecidos, que são abandonados, que são muitas vezes que não são aos seus próprios olhos, aos olhos dos outros. Sabe por quê? Para que a glória, a honra não seja desses homens, dessas mulheres, mas que a honra e a glória seja toda de Deus. Aleluia. Assim foi com Davi e até mesmo com Jesus, o filho. Está vendo aquele menino, aquele rapaz? Ele não é o filho de José, o filho de Maria. Sim, é ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Verso de número 7, disse ainda o Senhor: certamente vir a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla. Olha só. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Certamente, vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor. Conheço o seu sofrimento. Desci a fim de livrá-los. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Deus conhece. Deus está pronto, Deus está a todo momento a ouvir o clamor do seu povo. Então clame, então busque ao Senhor. Conforme diz Jeremias capítulo 29, verso 11 e 14, o profeta diz assim: eu é quem sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor, porque todo aquele que busca, encontra. Busque ao Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor tem um bom propósito da sua vida. O Senhor pode mudar hoje a sua sorte, pode mudar a sua vida, mudar a sua história, nesse dia comum, nesse dia que você acordou, pensou que ia ser mais um dia qualquer, que você ia voltar a dormir da mesma forma, mas nessa noite o Senhor pode quebrar, tirar da sua vida e mudar a sua história, mudar a sua sorte. Que nesse momento o Senhor possa mudar o seu coração, possa trazer a alegria do alto, pode trazer a paz, possa trazer a esperança, renovar a sua fé, renovar a sua vida, renovar a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Busque ao Senhor. Verso 10 para a gente terminar. Deus fala para Moisés: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O quê? Talvez Moisés perguntou. Vem para fazer o quê? Como? Sobre isso, quarta-feira que vem vamos falar. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que nesse dia comum não seja apenas mais um dia comum, que seja o dia que você encontre a sarça, você encontre a presença de Deus. Senhor, possa inundar a sua casa, inundar o seu ser,
e trazer algo novo sobre a sua vida.